Olá, irmãos, paz de Cristo, pastor Claudemir Júnior, com uma palavra de reflexão ao teu coração. Lucas, capítulo 19, verso de número 1, 2 e 3. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Esse texto é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus nos ensina diversas lições concernente a esse texto. Jesus estava passando em Jericó. Na verdade, aqui, dentro dessa passagem, era a última vez que Jesus estava passando em Jericó. Jesus operou alguns milagres em Jericó. Jesus fez algumas maravilhas em Jericó. E era a última vez que Jesus estava passando em Jericó. Ali em Jericó havia um homem chamado Zaqueu, que trabalhava para o Império Romano. Na verdade, Zaqueu era judeu, só que ele trabalhava em Jericó prestando serviço ao Império Romano. E a Bíblia diz que ele era chefe dos cobradores de impostos. Todo chefe tem uma equipe por detrás dele. Todo patrão tem funcionário por detrás dele. Ninguém pode se titular chefe sem ter comandante, sem ter liderados. Zaqueu é chefe porque ele é responsável por uma equipe. E essa equipe leva o nome de cobradores de impostos. Zaqueu era responsável por eles. E por causa disso, Zaqueu ele era rejeitado até mesmo pela sua pátria, pelos judeus. Por quê? Os judeus não aceitavam o trabalho de Zaqueu, porque via isso como uma trairagem da parte de Zaqueu. Só que Zaqueu estava dentro do seu trabalho, exercendo a sua função. Mas aquilo trouxe algumas indignações pessoais para a vida de Zaqueu. Algumas angústias, tristeza, amargura. Só que ele ouviu falar de Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele então se propôs em ver Jesus. Porque ele sabia que Jesus era diferente. Embora Jesus era judeu, só que ele sabia que o tratamento de Jesus seria diferente concernente a ele. Então ele disse: eu vou ver Jesus. Só que, observando o texto, a Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus. Ou seja, procurava ver quem era Jesus, significa que ele já tinha tentado ou estava tentando ver Jesus, mas não conseguia. Só que dentro do capítulo 19, vai explicar pra gente o porquê que ele não conseguia ver Jesus. Ele não conseguia porque ele era um homem de pequena estatura. Ele era baixinho. E Jesus, ele sempre andava acompanhado de uma grande multidão. E além disso, Jesus andava no meio da multidão. Então Zaqueu, naquele dia, ele estava determinado: eu preciso ver Jesus. E ele subiu então em cima de uma figueira brava para ver Jesus. E ao chegar lá em cima, Jesus passou lá embaixo. E Jesus então chamou o nome de Zaqueu. Ele desceu depressa
recebeu Jesus em sua casa e recebeu salvação e libertação. A aplicação desse texto é: Zaqueu aproveitou a oportunidade que ele teve, era a última, ele aproveitou. Zaqueu rompeu todos os limites para alcançar o milagre. Você precisa aproveitar as oportunidades que Jesus tem te dado. Você precisa romper os limites. Ser mais do que vencedor é romper os próprios limites. A circunstância está dizendo que você não pode ver, que você não pode chegar, que você não vai conseguir. Só que aprenda com Zaqueu. A circunstância dizia que ele não podia ver, mas ele tomou uma atitude. Existe um momento na nossa vida que precisamos reagir. Até quando ficaremos prostrados por causa das dificuldades? Até quando ficaremos prostrados por causa dos problemas? Precisamos romper os nossos limites, sair dentro do acomodismo e ir adiante, crendo que Jesus vai dar uma ordem, e essa ordem é: desça, porque eu quero pousar na sua casa. Zaqueu, para ver Jesus, teve que subir, mas para conhecer e ter intimidade com Jesus, teve que descer. Ele subiu para ver, mas para conhecer, tem que descer. Para ver Jesus, você pode subir, mas para conhecer e ter intimidade com Ele, precisa descer. Ninguém tem intimidade com Jesus, recebe salvação, recebe milagre, sem descer. É descendo que eu recebo milagre. É descendo que eu recebo providência. É descendo que o milagre acontece. Fique com essa simples palavra e que Deus te abençoe.